prática. Sejam bem-vindos ao nosso curso de rotulagem na prática. Eu vou primeiro apresentar para vocês um pouquinho, me apresentar, né? Apresentar a nossa empresa. E aí é um momento que a gente vai estar aqui para discutir, né? Para poder trocar conhecimento. O áudio é interessante ele ficar desligado, né? Porque às vezes um barulho pode da microfonia, né? Vocês podem mandar perguntas no chat, podem mandar as perguntas também no grupo de WhatsApp. No finalzinho a gente vai estar respondendo, ok? E se eu não souber responder, assim que eu souber, eu coloco a resposta para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, quem nós somos, né? Então, esse curso ele está sendo proporcionado pela Agisa. A Agisa é uma empresa de consultoria na área de alimentação. Nós somos uma empresa especializada em serviços de consultoria, auditoria e treinamento para empresas de alimentos, que é o nosso maior foco, embalagens, bebidas, inclui-se aqui, né, na parte de alimentos, ração e alimentos para pet. A empresa foi fundada no ano de 2000, a nossa sede é em Minas Gerais, a gente tem um foco maior em Minas, mas a gente também atende outros estados, não é o nosso objetivo. Minas é muito grande, então nosso objetivo é ser a maior de Minas, mas a gente tem clientes em outros estados, Rio, São Paulo. A gente possui clientes, empresas de vários portes e segmentos. O nosso foco é no pequeno e médio. Nós temos indústrias e hotéis de grande porte, mas o nosso foco, a Agisa foi criada para atender o pequeno e o médio, porque muitas vezes ele não tem uma nutricionista, não tem um engenheiro de alimentos, não tem um químico, não tem um biólogo que consiga, né, que ele consiga pagar para estar ali no dia a dia. Então, nós oferecemos esse serviço de auxílio a essas empresas, tá? Desses segmentos, sendo que muitos dos nossos clientes são líderes, né, no mercado onde já atuam, principalmente indústrias e hotelaria. Dentro de indústria, a gente tem indústria de carne, de pães, de sucos, de embalagem, suplemento um pouquinho, mas a parte de sementes, tá? Ração, produtos saneantes. E a nossa missão é desenvolver com profissionalismo e qualidade inovadora. A gente sempre procura trazer para o nosso cliente algo de novo, né? Algo na frente, principalmente a parte de legislação, de tecnologia, serviço de consultoria e treinamento destinado a empresas de alimentação e saúde, visando a satisfação dos nossos clientes. Então, a gente quer fazer um trabalho customizado para que ele fique satisfeito e cumprindo o nosso papel social, que é a garantia de alimentos seguros para a sociedade. Então, a gente trabalha muito, né, dentro dos nossos princípios, com a ética, com a verdade, né, tentando trabalhar de uma maneira mais holística para atender o cliente na sua demanda e, ao mesmo tempo, atender a população em geral, quando ela entra no estabelecimento, né, que ela saia dali sem um efeito adverso à saúde. Não sei se alguém já viu o nosso slogan, né, onde tem essa marca, você pode comer tranquilo. Então, para a gente colocar essa marca no cliente, a gente tem todo um trabalho antes de colocar o nosso selinho ali, para não garantir que não existe garantia de alimento seguro, né? Mas para poder garantir ao consumidor que ali existe um trabalho que pensa nessa garantia de alimentos inócuos aí para a população. A nossa equipe, essa é a nossa equipe atual, é uma equipe só de mulheres, 90% da equipe são nutricionistas, aqui está faltando a nossa química e a nossa arquiteta, então a gente tem pessoal aí do administrativo e toda a nossa equipe aí de funcionários, todo mundo é funcionário, não temos consultores, então todo mundo aí é carteira assinada, CLT, e faz parte do nosso time. Pessoas que estão há 12, 13, 5, 3, a nossa equipe é uma equipe que não muda muito. Então, são pessoas que normalmente entram e ficam com a gente aí por um longo período. Eu faço a coordenação da equipe, então meu nome é Rose Ávila, para resumir, né, Rosimaire Xavier de Ávila, mas podem me chamar de Rose Ávila. A minha formação, como algumas das meninas, né, que estão no grupo aí, eu sou bióloga, sou filha da PUC Minas, me especializei inicialmente em vigilância sanitária, depois em controle de qualidade de carne, leite, ovos e pescados, depois fiz um MBA na área de segurança de alimentos,
Depois me tornei o PsiquiAI, que é o indivíduo qualificado em controles preventivos, para atender as demandas do FISMA, né, que é dos Estados Unidos, para exportação, de acordo com as normas do FDA. Sou auditora líder na FSC 22000, trabalho com a implementação dessa norma, não como auditoria direta, mas auditoria de primeira e segunda parte, implantação da NBR 15635, fui responsável, né, pelo acompanhamento dos Jogos da Copa do Mundo em Belo Horizonte. A gente recebeu um convite na época para fazer Brasil, mas nós dedicamos a Belo Horizonte. O meu TCC da minha última especialização, que foi em segurança de alimentos, eu me dediquei à rotulagem de alimentos e bebidas, né? Já faço rotulagem desde 2001. Sou consultora de qualidade em indústrias de alimentos, bebidas e embalagem. A gente também atende hotelaria, restaurante, que é o maior foco que nós temos. E a gente trabalha também com adequação de projeto arquitetônico, de hotéis, indústrias, principalmente para aprovação junto à Visa e ao Ministério da Agricultura. Temos outros desenvolvimento de produtos, Chef Life, né? E algumas outras coisas aí que eu também faço a coordenação junto com a minha equipe. Cada uma da equipe tem uma especialização em uma determinada área e vai atuar diretamente nessas áreas que eu já sou especialista também. E aí vamos começar o nosso assunto, né? Que impactos que a rotulagem traz para as indústrias de alimentos e consumidores? Será que a rotulagem, ela traz algum impacto positivo ou negativo? Quando você fala em indústria, né, quem trabalha em indústria aí, quando você fala em rótulo, os donos, os gerentes, eles querem matar a gente, né, que a gente cada dia inventa uma coisa, que eles têm que investir em fazer nova arte, em alterar a rotulagem deles. Com a gente, eles falam assim, não, mas a Agisa todo dia inventa um negócio na rotulagem. Então, ela tem um impacto muito grande, seja financeiro, as empresas elas têm que estar adequando aí, mudando a rotulagem, né, o design de tempo em tempo, para atender a legislação. Tem aquelas loucuras também de legislação, não sei se vocês lembram, na época que saiu a RDC 26, que agora foi revogada, de alergênicos, eles colocaram lá, que a gente colocaria, contém leite. Aí passou 2 meses, naquele perguntas e respostas, eles colocaram que a gente tinha que colocar leite de vaca. Aí todo mundo estava fazendo rótulo, escreveu leite de vaca. Aí o Ministério da Agricultura ficou muito nervoso, porque tem regulamento técnico para leite, né? Não existe leite de vaca. É leite integral pasteurizado, né? Você tem lá o RTIQI. Aí voltou atrás para leite. Quem fez o rótulo com contém leite de vaca teve que mudar o rótulo de novo. Então, para a indústria, tem um impacto financeiro, tem um impacto no desenvolvimento da arte, né? E para os consumidores, então, para a indústria tem um impacto, às vezes, negativo em investimento, mas tem um impacto positivo também em visualização no mercado. E para o consumidor, um impacto positivo, porque é através do rótulo que vai ter comunicação, né? Direta com o cliente. E quais são os objetivos, né, da rotulagem de alimentos? Esse nosso momento aqui, esse nosso mini curso, é a gente entender, né, os principais conceitos. Não é um curso completo, não dá para se fazer um curso de rotulagem em 2 horas, né? Como também a gente não consegue fazer aprender rótulo em um único curso, né? A rotulagem é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia. Quem faz rótulo sabe que por mais que a gente estude, todo dia tem uma coisa nova, né? A cada produto que você trabalha, você descobre que tem uma coisa nova a ser colocada. Então, quais são os principais objetivos da rotulagem de alimentos? Por que se inventou colocar nas embalagens de alimento esse papelzinho, essa etiqueta, esse plástico com informações padronizadas, né? Então, primeiro, a rotulagem é a forma de comunicação com o consumidor. Como que eu sei como conservar o alimento, qual a validade dele, né? Eu tenho que ligar para a fábrica? Não, o rótulo vai me dar essas informações. Forma de conservação, a validade, quem produziu, os ingredientes, os alergênicos, tudo está ali disponível. A gente sabe que nem sempre, né? As pessoas utilizam da rotulagem de maneira correta, mas ali estão todas as informações que a gente espera que estejam corretas, né? Para a gente utilizar na escolha dos nossos produtos. Ela tem que estar de forma clara para evitar fraudes ou enganos, né? Então, eu tenho que escrever realmente o que é necessário
para não levar o meu consumidor ao erro, ao engano. A legislação fala que você não pode ter nada de informação na rotulagem, né, que leve o consumidor ao engano, ou que eu atue de forma fraudulenta, né? A gente vê muitas empresas aí que utilizam, né, na forma de colocar a embalagem, uma forma de enganar o consumidor. Você compra faz a mesma formatação de um rótulo de um produto de uma mesma linha, por exemplo, leite condensado e um preparo lácteo, com a mesma roupagem, mas são produtos diferentes. Você compra um produto, está escrito que o produto é X, quando você vai olhar na lista de ingredientes, ele não é X, ele tem X como componente, né? Então, essa forma aí tem que ser clara e não levar as pessoas ao erro ou fraudar. É uma forma de padronizar as informações. Se não tiver uma legislação, cada um coloca. Gente, eu acho que a tela não está compartilhando para vocês, né? Alguém falou aqui, mil perdões. Deixa eu voltar aqui, então. Apareceu aí, está aparecendo para vocês agora? Sim, Rose, está aparecendo. Tá, se tivesse falado lá no comecinho, deixa eu voltar aqui, perdão, viu, gente? Então, vocês não viram a equipe, não viram nada. Então, só passar rapidinho, então, aqui só para vocês verem a nossa equipe, né? Essa é a equipe da Agisa, tá? Então, a mulherada aí da nossa equipe. Aí é só a minha apresentação. E a gente começou a falar, então, dos principais objetivos da rotulagem, né? Então, informação ao consumidor, padronização das informações para que elas fiquem de forma clara e objetiva, né? E todo mundo escreva da mesma forma, então eu sei como buscar essas informações. Proteger a saúde do consumidor. Como proteger a saúde? Se eu tenho uma intolerância a um determinado nutriente, a um ingrediente, é através da rotulagem que eu vou saber, né? Se eu sou alérgica, por exemplo, se eu tenho alguma intolerância, é através dessa rotulagem que eu vou ter essa informação. Uma outra coisa da rotulagem que é importante é a harmonização com outros países, né? Principalmente com o Mercosul. Então, nós temos o Codex Alimentários, não sei se vocês conhecem. O Codex é uma comissão com vários países membros, inclusive o Brasil. Então, você tem a maioria dos países da América Latina, da Europa, fazem parte do Codex, da América Central. Esses países se reúnem, né, através de representantes, que vão dar diretrizes para a segurança dos alimentos, para a rotulagem, para a gestão da segurança como um todo, né? E os países membros, eles podem ou não aderir a essas sugestões. Então, você tem um códex específico que fala de rotulagem, tem um que fala de boas práticas, tem um que fala de APPCC, de projeto sanitário, tem um monte. Os países que fazem parte dessa comissão, eles podem aderir. A gente vê que a rotulagem ela é parecida em vários países, mas não é muito parecida. Então, normalmente, os grupos, né, os países, os blocos, eles se unem e fazem uma rotulagem mais ou menos parecida, que é o caso, por exemplo, agora, né, do Mercosul, em que os países estão fazendo uma rotulagem, que é a rotulagem frontal, a rotulagem nutricional, semelhante, não são iguais. Quando você vai para o Chile, você vê que é um tipo, para a Argentina é outro, mas são parecidas, né? Não tem um foco totalmente igual, mas tem coisas em comum que facilita, né? O comércio, facilita o entendimento nas viagens, tá? E também é uma forma das pessoas selecionarem alimentos saudáveis. Eu sempre, nos meus treinamentos, eu coloco a imagem da Branca de Neve. Eu falo, se Branca de Neve soubesse, mas a maçã não tinha rótulo, né? Então, se ela tivesse lá na lista de ingredientes, que ela tinha, por exemplo, a gente não sabe se é um veneno que tinha na maçã. Podia ser um alergênico que foi colocado ali. Alergênico fecha a glote, a pessoa morre. Mas a maçã não tinha rótulo, não estava escrito que ela tinha nada ali. Então, o rótulo era importante como informação, como seleção de alimentos saudáveis e uma forma aí que a gente tem de melhorar a parte comercial. E será que para o consumidor as informações da rotulagem são importantes? Para a gente que é da área de alimentos, eu acredito que sim. Apesar da gente ver muita gente, químico, nutricionista, biólogo, que não olha rótulo, né? Vai no supermercado, pega a primeira coisa que tem ali,
a marca que quer, mas ver se tem aquilo que precisa. A não ser quando a pessoa vai fazer uma dieta, tem uma intolerância, ela passa a ter mais esse cuidado. Mas hoje, depois que tem tanta propaganda do põe no rótulo, né, que começou um movimento aí na década de 2000, nós começamos, então, a ter uma maior visibilidade da rotulagem pelos consumidores, né? Então, a gente fez uma pesquisa agora, recente, a gente tinha feito no ano passado, para uma apresentação que nós fizemos na FIENG, e a gente refez essa pesquisa agora. Essa agora foi online, a primeira foi no supermercado, para ver qual que é a avaliação de percepção da rotulagem pelo consumidor. Será que o consumidor, como nessa foto aí, ele verifica o rótulo antes de comprar? Essa vida corrida que a gente tem, né? Será que a pessoa tira um minuto ali para ver alguma informação? Ele não é um especialista, ele não vai ver tamanho de fonte, né? Ele não vai ver um monte de coisa, mas será que ele verifica algumas informações quando ele vai fazer essa compra? Então, a primeira coisa que nós colocamos, a primeira pergunta, você olha os rótulos de alimentos antes de comprar? 57% falaram que sempre olham. 35% quase nunca. E 7,5% nunca olha. Então, a gente tem aí mais pessoas do que olham do que pessoas que não verificam o rótulo. Muitas vezes, esse olhar o rótulo não vai dar uma diferença porque ele não tem um conhecimento técnico. Mas se ele sabe o que ele quer buscar, ele vai saber se aquele rótulo está correto ou não, né? Se ele quer saber alergênico, ele vai bater o olho e vai saber se o rótulo tem ou não. Se ele quer validade, né? Então, vai depender muito dessa percepção que a pessoa procura aí na hora de fazer sua compra. A presença de informações como alto teor de açúcar, gorduras ou sódio podem influenciar na sua escolha de produto? 58% fala que essa que seria a lupa, a rotulagem frontal, né, que ela vai interferir na compra. 30% quase nunca e 11% nunca. Esse dado aqui, ele até me assustou um pouquinho, porque na pesquisa anterior, a maioria das pessoas não se importava muito com a lupinha, com essa informação do alto teor. Uma pessoa que compra um hambúrguer, por exemplo, ele sabe que um hambúrguer normalmente vai ter um alto teor de gordura. Se eu compro um doce, eu sei que o doce de goiaba, por exemplo, um doce normal, ele vai ter alto teor de açúcar, né, adicionado. Mas as pessoas agora estão, não sei se é porque a gente está tendo mais produtos já nas gôndolas, né? Principalmente agora na época da Páscoa, né? A maioria dos ovos de Páscoa e chocolates já estavam com a rotulagem frontal, né? E essa pesquisa foi feita próximo, né? À Páscoa. Então pode ser que isso também tenha influenciado aí nessa resposta, né? Da maioria das pessoas se importar com essas informações. Se você lê a tabela é uma coisa que eu tenho um cliente que fala assim, ninguém lê tabela, só você que quer que acerte a tabela, consumidor nenhum olha a tabela. Primeiro que não entende. Na tabela, formato RDC 360, realmente era difícil você comparar e saber, né, escolher um alimento através da tabela, porque ela vinha pela porção e a porção varia muito, né? Hambúrguer tem uma porção, pão de queijo tem outra, chá tem outra, chocolate tem outra. Agora, com a nova legislação, a gente tem uma padronização em 100 gramas, que eu consigo fazer a comparação. Então, 46% das pessoas lê a tabela, às vezes não sabe interpretar, mas lê. 32% quase nunca, e 21% nunca lê a tabela, não acha que a tabela de informação nutricional vai fazer diferença. A faixa, né, etária. A maioria das pessoas que respondeu entre 41 e 55 anos, acompanhada de pessoas de 26 a 40 anos, depois acima de 50, e a minoria que respondeu está entre 18 e 25 anos. Né? Então, esse foi o público que respondeu a nossa pesquisa, que foi aleatória, tá? Houve uma mudança significativa de outubro do ano passado para esse ano, com mais pessoas interessadas em avaliar a rotulagem do que era no ano passado.
E aí, aquela coisa que a gente sempre pergunta, né? Você sabe a diferença entre rotulagem e rotulagem nutricional? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu faço rotulagem, mas ele só faz tabela, né? A tabela faz parte, mas não é a rotulagem em si. A gente tem 2 treinamentos que a gente tem na plataforma, um está sendo remodelado para vai ser lançado agora no início de maio, que é de rotulagem, e nós temos o de rotulagem nutricional, que é o que mais está impactando agora, né, na formulação da nova rotulagem. Então, o que é a rotulagem por definição? Isso está lá na IN 22, que é do MAPA, está na 727, que é da Anvisa, tá? Está lá no Codex, todas as legislações que vão falar de rotulagem, está na FSC, está na ISO, tudo que fala de rotulagem vai ter mais ou menos essa configuração para definição. Vai ser toda a inscrição, legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Então, se eu coloco uma foto de um alimento, eu estou fazendo um rótulo. De vez em quando, eu não sei, mapa até que não pega muito no pé, não, mas a vigilância sanitária, quando você manda, né, a dispensa de registro com os rótulos, às vezes volta a rótulo, por quê? O cara coloca uma imagem ilustrativa que remete o consumidor ao erro, né? Então, às vezes é uma imagem de uma torta de uma forma, tem lá na torta morango, não sei o quê, e a torta não tem esse morango, não tem isso quando você abre a embalagem. Então, o desenho também faz parte da rotulagem, tá? Qualquer coisa que eu cole, que eu pendure no meu rótulo, eu coloquei alguns modelinhos de rotulagem aqui. Isso aqui é uma rotulagem de padaria, é um pão de mel, a informação nutricional nos moldes já novos, né? Com a data de validade. É uma rotulagem? É. Tá completa? Não, mas é um rótulo, só tem isso no meu produto. A forma que a empresa fez para poder identificar o produto. Aqui um outro tipo de rótulo, não tem informação nutricional, não tem nada, mas é um rótulo, tem as informações de onde é produzido, né? O nome do produto, é uma forma de rotulagem. Aqui é uma rotulagem grudada, né? Aquela que gruda, um plástico que envolve toda a bebida. É uma rotulagem. Tem algumas informações, tem ali uma alegação de zero sódio, tem calorias na frente, eu não estou vendo tabela aqui, é uma rotulagem. Gravada direto na garrafa, tudo que está aqui, alto relevo, colorido, branco, embaixo também é alto relevo, tudo isso é rotulagem. Lá não fala que em alto relevo, gravada, né? Tudo é rotulagem. Então, tudo que tiver aqui tem que atender às normas. Eu não posso ter nada em alto relevo ali que não atenda às normas de legislação. Aqui só um exemplozinho, né? Que além de eu ter no escabeche a rotulagem, né? Que está colada, eu tenho essa etiquetinha. Informações que estão nessa etiqueta também devem estar de acordo com a legislação, porque faz parte da rotulagem, está junto da embalagem. Então, também é rótulo. A mesma coisa aqui, né? A gente tem, além das garrafas, eu tenho aí etiquetas, uma não está em português, então não está traduzida, a outra, ela já está em português, que é um colarzinho aí, né? Também faz parte da rotulagem. Produtos que não têm, são traduzidos, né? São importados. A etiqueta que está por cima é uma rotulagem, tá? Então, tudo isso aí, mais um aqui, também é modelo de rotulagem. Então, adesivos, né, essas cintas, tudo isso vai ser considerado rotulagem. Então, o que é rotulagem? É o conjunto de informações que eu tenho, que eu vou me comunicar com o consumidor, desde o nome do produto, peso, a forma de conservação, a validade, a informação nutricional, quem produziu, né? Os alérgicos, modo de acondicionamento e preparo, tudo isso é rotulagem. Então, rotulagem é o complexo todo o conjunto eu chamo de rotulagem. E para cada uma dessas informações, existe uma norma, que pode estar em uma, duas, três legislações.
ou mais, né? Para cada um desses itens. Mas um item, por exemplo, eu posso ter 3 legislações. Transgênico, por exemplo, eu tenho mais de 3 legislações que vão estabelecer a forma de colocar os transgênicos. Peso, dependendo do produto, eu tenho N portarias do Inmetro que vai estabelecer a forma de eu colocar o peso. Então, rotulagem também, as informações elas têm que ser claras e de acordo com as normativas, né, de cada setor. E sempre verificar, não sei se vocês, desde 2020, a gente está tendo um boom de legislações novas, né? Todo dia a biblioteca da Anvisa é revisada, todo dia tem uma coisa nova. Ah, mas aquilo ali que revisou não é de rotulagem, deixa eu ver, porque às vezes tem um item lá que é importante. Por exemplo, nós tivemos recentemente o compilamento das legislações de aditivo. Mudaram algumas coisas. Me pergunto o que mudou. Eu só li daquilo que eu estou mexendo. Então, eu estava mexendo agora com condimentos, molhos e condimentos. Então, fui lá e pesquisei, tem diferença, né? Então, a gente só vai saber isso a partir do momento que a gente for trabalhar com um produto e verificar nessa legislação. E foi revogada tudo, né? E o que é rotulagem nutricional? Então, rotulagem é tudo. E o que é rotulagem nutricional? Vai ser toda declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do alimento. Então, tudo que é relacionado aos nutrientes que estão no alimento, né? Eu vou trabalhar na rotulagem nutricional. E essa rotulagem nutricional, eu vou repetir isso lá na frente, ela é baseada em 3 pilares, que é a tabela de informação nutricional, que a gente já conhecia, né? É da RDC, a última foi a 360 e a 359. A rotulagem frontal, que é uma coisa que vem sendo trabalhada já há anos e que veio agora na 429, e as alegações nutricionais, que a gente já tem há muito tempo, a penúltima legislação foi a RDC 54, que foi revogada, e jogou-se essas informações, acrescentando-se mais algumas coisas, na 429. Então, quando eu falo de informação nutricional, de rotulagem frontal e de alegações zero caloria, rico em fibras, isso vai cair dentro de rotulagem nutricional, que é diferente, a gente tem que tomar cuidado, né, com aquelas alegações que nós temos de alimentos para fins especiais, que aí é outra legislação, não entra nessa daqui, são os alimentos para fins especiais. Então, aqui só mostrando alguns produtos, né, que a gente tem aí, a rotulagem frontal, aproveitei algumas coisas aí da época da Páscoa, né, então os ovos de Páscoa aí, já com a nova rotulagem, a rotulagem frontal, aqui é a nova tabela, tá? E aqui mostrando aqui, zero lactose, por exemplo, que na legislação anterior ela não entraria como zero lactose, essa nomenclatura ela não atenderia, né, a RDC 50, as RDCs anteriores, a 135, e agora nessa nova legislação já atende. E você sabe quais são os profissionais que podem desenvolver rotulagem de alimento? Muita gente fala assim, ó, nutricionista, só nutricionista que pode fazer rotulagem de alimentos. Não é só nutricionista, né? A gente fala que todos os profissionais da área de alimentos, e a gente tem um leque muito grande de profissionais da área de alimentos, né? Então, a gente começa aí com as nutricionistas, que eu acho que vai ser mais de 70% dos profissionais que trabalham hoje na área de alimentos, tanto que a nossa equipe, 80% do nosso quadro são nutricionistas, 80%, 90%. Vem os engenheiros de alimentos, biólogo, que a gente tem muito, eu ainda acho pouco, mas temos bastantes biólogos aí, químico, farmacêutico, médico veterinário, tecnólogo de alimento, pessoal de gastronomia costuma fazer, mas ele não tem tanto essa habilidade, a não ser que a pessoa, ela faça bastante treinamento. Pode uma pessoa que é de uma área que não é de alimentos fazer rótulo? Não existe. Lá na legislação não fala assim, ó, quem tem que fazer rótulo são esses profissionais. Eu já tive profissional que é da área de exatas que faz rotulagem de alimentos. Não tem escrito que não pode. Você não tem que fazer, a não ser que você tenha que apresentar uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Aí sim, né, teria que ser os conselhos de classe. Mas, no geral, quem se desenvolve melhor, né, quem consegue desenvolver um trabalho, porque tem uma base, né, antes, né, da rotulagem, tem uma base pedagógica, estrutural, antes lá do curso de formação, são esses profissionais que eu falei aí anteriormente, tá? Mas todo mundo pode fazer rótulo. É um campo que está aberto aí para
para todos os profissionais. Então, o que nós vamos fazer hoje é conhecer um pouquinho, né, dessas legislações que falam sobre rotulagem de alimentos. Rose, nós vamos conhecer tudo de rotulagem de alimentos hoje? É impossível, né? Mas o meu objetivo é dar um direcionamento para que vocês consigam iniciar um trabalho, né, de pesquisa, lembrando que para cada produto é uma pesquisa, para cada produto é um trabalho específico. Nenhuma informação nutricional, nenhum rótulo é igual ao outro. E quem que regula a rotulagem de alimentos? Geralmente você fala assim, 2 órgãos. Na realidade, a gente tem vários órgãos que se comunicam ou não, né, que tratam de rotulagem de alimentos. Os 2 principais, você já sabe. Então, a primeira coisa para a gente fazer rótulo é identificar em qual categoria que está esse alimento, para que eu possa identificar melhor as legislações. Então, a gente tem o Ministério da Agricultura e Pecuária, que vai trabalhar aí com leite, ovos, pescados, mel, né, sucos, e todos esses derivados aí vão entrar para o Ministério da Agricultura. Recentemente, também entrou para o Ministério da Agricultura o café, né, que era da Anvisa, agora foi para o Ministério da Agricultura. A Anvisa, ela vai tratar de todos os outros produtos, né, todos os demais alimentos. Eu acho que eu tenho uma lâmina aqui, então, mapa, né, produtos de origem animal, carne, leite, ovos, pescados, mel e seus derivados, polpa de fruta, os sucos de frutas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas são de responsabilidade do mapa. E a Anvisa, os alimentos em geral, que não estão nessa categoria aqui, vão entrar para serem geridos pela Anvisa. Os suplementos também são pela Anvisa, os aditivos e coadjuvantes de tecnologia, produto de nutrição integral, fórmulas infantis, eles vão estar sendo regulados pela Anvisa. Agora, é importante falar que quando eu tenho um produto de origem animal ou um produto lá regularizado pelo MAPA, várias legislações eu vou ter que utilizar da Anvisa. Por exemplo, o MAPA tem a de rotulagem, que fala do corpo da rotulagem, que é a IN 22. Mas ela não tem uma legislação que fala de alergênico. Então, hoje, alergênico está lá na 727, que fala do corpo da embalagem. Eu não vou usar esse conteúdo do corpo, produto de origem animal, mas eu vou usar os outros itens que não são regulados pelo Ministério da Agricultura. Porque a Anvisa, ela fala da rotulagem de alimentos em geral, ok? Os aditivos, a maioria, né, nomenclatura, vai estar tudo lá na Anvisa. O segundo passo, além do Ministério ou da Anvisa, que outros órgãos, né, podem influenciar na rotulagem do meu alimento. Então, o que nós temos que buscar, né? Esse alimento tem que ter peso? Ele tem transgênico? Ele é um alimento irradiado? Então, aonde que eu vou buscar? Então, existem outros órgãos, né? O Inmetro, que vai trabalhar com pesos e medidas, nós vamos ter legislações específicas para falar de peso e medida, para produto líquido, para produto de massa, de volume. Tem produtos que são específicos, pescados, peixes, queijos que perdem o peso, né, que não mantém o peso é variável, gelados comestíveis, tem alguns específicos para massas. Então, assim, é importante, a gente vai falar de uma legislação de metro, que é a básica, mas o seu produto tem uma legislação específica? Porque se tiver, você tem que atentar a essa legislação. Sorvete, por exemplo, é importantíssimo. Eu uso a básica do Inmetro, mas existem outras orientações em outras rotulagens do Inmetro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um áudio aberto? Rose, a Raíssa Antunes está te perguntando assim: você trabalha com o IMA também? Sim, trabalho, Raíssa. A gente é um dos órgãos mais difíceis de você aprovar um rótulo. A gente aprova rótulo no mapa, aprova que o mapa hoje não aprova, mas você entra com o mapa, não tem problema. Quando você faz anexo 10, raramente volta. Agora, IMA a gente faz sofrido. Porque o IMA, além de tudo que a gente está falando aqui, ele tem alguns regulamentos internos, que muitas vezes você nem conhece. Você vai conhecer quando seu rótulo volta, mas a gente trabalha com IMA também.
Se tem alguém que é fora eu não sei se tem alguém que não é de Minas Gerais, né? O IMA é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o órgão estadual para produtos com registro no estado, que não são do MAPA. É CISB, né? Ok? Aí a Raíssa respondeu assim, Rose, porque tem legislações diferenciadas também. E aprovei Sim. muitas legislações e é um dilema da rotulagem. É o que eu acabei de falar. O mapa, imã, quando você aprova um rótulo imã, você pode soltar foguete. Porque a hora que você manda, aí fala assim, mas tem um regulamento interno nosso aqui, ó, que fala que você tem que colocar isso e isso. É igual era fabricação em lote, não era. Você podia colocar ou fabricação ou lote, eles queriam que colocasse barra lote. Então vai depender muito da análise de quem está analisando o seu rótulo lá, mas é difícil, viu? E lá a gente não consegue ter informação de tudo que você está fazendo. Aí seu rótulo volta, você tem que pedir para ver de onde que eles tiraram. É mais difícil mesmo. Mais alguma? Bom, o Inmetro, então, nós já falamos, presidência da República. Glúten, né? Vem da presidência da República, ou contém, não contém glúten. Proibição da bandeira do Brasil, que é da época lá da ditadura, que não foi revogada, década de 50. Então, tem várias de indústria brasileira, né, que vem lá da presidência da República, tá? E atos do Poder Legislativo. Então, de transgênico a gente tem do Poder Legislativo, tá? Então, é importante sempre você fazer uma pastinha. Viu que tem uma legislação que fala de rotulagem, às vezes ela fala um parágrafo de rotulagem. Coloca ela na pasta e identifica o que ela fala, tá? Porque vai ter muito órgão, que não é a Anvisa, nem o MAPA, nem o Inmetro, que vão regular a rotulagem. E a gente só vai descobrindo quando a gente vai fazendo, tá? Tem a Código de Defesa do Consumidor também, que ele não fala diretamente, mas ele fala que a rotulagem tem que ser clara, não pode levar o consumidor ao erro, né? Você tem um capítulo lá que fala da rotulagem também, de maneira indireta, não normatizando, mas é aonde o consumidor consegue embasamento, né? Para quando ele acha um erro que dá um agravo à saúde. Ele usa o Código de Defesa do Consumidor, tá? Para poder o advogado ganhar a causa. Então, é importante também a gente conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Então, conheci quais são os órgãos que vão regular aquele produto, e aí eu vou descobrir, tem registro? Né? Então, se é um produto que tem registro obrigatório, seja na Anvisa. A Anvisa hoje, a lista de registro é pequenininha, né? A gente começou lá com a RDC 23, que começou a isentar produto, foi isentando, isentando, isentando. Hoje a gente tem um tiquinho de produto que tem registro obrigatório, não sei se é 248, não me lembro o número da legislação, mas se depois alguém quiser, eu falo qual que foi a última. A maioria é isenta de registro. E tem os produtos de origem animal que eles têm registro, né? Ou vai ser no MAPA, no CIF para produtos de origem animal, no CISB, que é uma equivalência ao MAPA, que você consegue através do órgão municipal, do estadual, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Se tem, que é o caso que a Raíssa falou, por exemplo, o IMA, que eu não coloquei aqui o desenho do IMA, o que eu vou fazer? Saber se tem mais algum regulamento interno de legislação que é específico daquele órgão. Ele não pode aumentar uma coisa que é restrita em outra legislação, mas ele pode exigir mais alguma coisa naquela rotulagem dele. Então, é importante, né, fazer essa verificação. E quando tem registro, para essas chancelas, que são esses desenhos aí, existem regras específicas, que quando eu vou fazer a rotulagem, eu tenho que saber onde está para orientar a pessoa que vai fazer a arte, porque senão ela faz a cabeça dela. Então, eu tenho que mostrar, ó, a letra é Arial, o círculo tem que ter esse diâmetro, se o painel principal for esse. Então, você tem que saber para poder dar esse direcionamento para quem vai fazer a arte. E onde que eu encontro essas legislações, né? Se tem tanto rótulo, tem tanta legislação que precisa, de onde que eu vou tirar essas informações? Onde que eu vou encontrar essas legislações? Então, existe uma base para começar. Então, a gente vai encontrar lá na Biblioteca da Anvisa, no site do Ministério da Agricultura, no Google, no Inmetro, tem várias formas de chegar. Sempre o ideal é que você chegue através do órgão oficial, né? Mas nós vamos falar um pouquinho, né, dessas legislações para a gente começar a falar de rótulo. Então, para falar de pesos e medidas, que é uma coisa que tem que ter, os rótulos, eles têm que indicar o peso, né,
ou indicar como que a pessoa vai saber se é pesada em presença do consumidor, se vai, né, se o produto perde peso ou ter a informação, a gente tem a portaria 249, que é de 2021, que ela só, a gente tinha a 157, né, que foi revogada, o Inmetro fez muito parecido com a Anvisa, só trocou o número, e aqui só teve uma pequena alteração, que falava que o peso era obrigatório no painel principal. Aí nessa legislação não fala que ele é obrigatório no painel principal mais, tá? Mas o que que esse regulamento fala? Ele aprova o regulamento técnico metrológico com a forma de expressar o conteúdo líquido a ser usado nos produtos pré-medidos. Então, tudo que eu vendo embalado na ausência do consumidor, que são os pré-medidos, inicialmente eu vou pegar a 249. Por que que eu falo inicialmente? Por exemplo, o açaí, creme de açaí. Eu vou olhar algumas coisas na 249, mas a grande maioria vai estar numa legislação específica para gelados, que vai falar, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui está em grama. Essa é a forma correta de eu fazer sorvete e gelado comestível, em grama. A gente vê muito aí no supermercado em litros, né? Tem 1 litro de açaí. Para o Inmetro, eu tenho que colocar em gramas. Posso colocar em litro também? Pode, mas o em gramas é obrigatório. E aqui nessa portaria não fala isso. Ela só fala que se é massa, vai ser quilogramas, gramas, né? Mas não te fala qual tipo de produto. Então, eu tenho outra legislação que complementa. Essa legislação, o que que ela vai mostrar? A quantidade líquida, como que ela deve ser expressa, né? Quando a gente tem volume, né? Líquidos, eu vou usar ml, quando for menor do que 1000 ml, então vai ser ml, se escreve Mzinho, Lzão, ml minúsculo, centilitros, aí com maiúsculo, minúsculo, tá? Centímetros cúbicos. Por que que isso aqui é importante? Se o Inmetro pega, você escrever ml em maiúsculo, ele te manda uma notificação, tá? Porque é minúsculo e maiúsculo, tudo é minúsculo. Quando é maior do que 1000, vai ser litros, né? Unidade de massa. Quando é menor ou igual a 1 grama, miligramas, tudo em minúsculo, tá? E maior do que 1 grama e menor do que 1000 gramas, também em gramas. Maior do que 1000 gramas vai ser em quilo, quilo com K minúsculo, tá? A gente vê muito KG maiúsculo, K maiúsculo, né? Então, é sempre minúsculo. Mas já aconteceu de você receber rótulo devolvido por causa disso? Já. Eu fiz uma conferência de um rótulo, cliente pressionando, eu no trânsito, Rosa, eu tenho que liberar, olhei o KG, passou maiúsculo. E metro, barra o produto. Quem pagou? Eu, porque eu sou responsável. Ok? Então, assim, a responsabilidade da gente fazer o rótulo é nos detalhes. E se você fez, você falou que está certo, você tem que garantir. Você tem que pagar se der algum problema. E aqui em cumprimento é mais difícil, né? Alimento em cumprimento. Aqui, o que vocês veem aqui? É um pão de queijo, né? O que vocês veem que está errado? Alguém quer se manifestar aí? Ô, Rose, a imagem tá vermelhinha, é isso mesmo? Não está aparecendo o nome embaixo, não? Ah, não, tá aparecendo não. Não? Então, deixa eu tirar a tarde, então. Peraí, eu não queria mostrar a marca. Isso que eu peguei no Google. Ah, não, tá certinha a imagem, Rose, tava certinho. O quilograma é o K maiúsculo, né? Isso, agora eu coloquei a marca. Tá com K maiúsculo, tá? Então, pode ser passível de multa? Sim, porque não atende o regulamento técnico do Inmetro. A vigilância também pode? Pode. Mas mais quem vai regular isso aí é Inmetro. Ok? E o corpo da rotulagem, né, são os dizeres gerais que vai ter a maioria dos rótulos. Então, o peso, nós falamos que vai ser em metro, falamos da 249, mas lembrando que vocês vão sempre pesquisar de acordo com o alimento que vocês vão estar fazendo o rótulo. Cada rótulo uma pesquisa. Ó, peixe, tem específico? Tem. Se é congelado, se é glaciado, tem lá uma legislação. Sorvete? Tem. Massa tem uma legislação que define o tamanho dos pacotes.
Então, tem coisas que a gente tem que pesquisar. E aí tem o corpo do rótulo, ele todo, independente se é Ministério da Agricultura, IMA, se é Anvisa, os dizeres básicos de rotulagem, eles são iguais. Vão ter legislações diferentes, mas o conteúdo vai ser quase o mesmo. Quais são os conteúdos que são obrigatórios em qualquer rótulo? Denominação de vendas, que é o nome do produto. Normalmente o nome vem em legislação específica, né, no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. A Anvisa tem pouquíssimos regulamentos técnicos. Por exemplo, Minas, pão de queijo. O estudo para pão de queijo de legislação de regulamento técnico tem mais de 20 anos que foi feito, até hoje não foi publicado. A gente tem de gelados comestíveis, tem um de biscoito, tem de pães integrais, de produtos integrais, né? Tem de chá, mas não tem de todos os produtos. Então, muitas vezes a gente usa a denominação consagrada de mercado. Pão de queijo é uma denominação consagrada de mercado, não tem regulamento técnico. Agora, lá para produto de origem animal, né? A gente tem esse ano também o Ministério mudou lá de carne moída, de hambúrguer, de presunto, de bacon, né? Ele vem mudando aí os regulamentos. E aí, lá no regulamento técnico, tem o nome do produto: hambúrguer de carne bovina. Tá? Então, eu tenho leite pasteurizado. Então, eu tenho lá um regulamento técnico que vai falar como que é o nome que eu coloco no meu produto. Tá? Então, se não tem um regulamento, um nome consagrado de mercado. Lista de ingredientes, é obrigatório em qualquer dos rótulos. Advertência sobre alergênico, independente se é da agricultura. O Ministério não tem legislação, então eu vou usar a 727, que vai ter lá as advertências, né? Presença ou ausência de glúten, é obrigatório. Água precisa? Precisa. Todo alimento ou bebida tem que ter a alegação, né, a advertência da presença ou ausência de glúten. Os OGM, que são os organismos geneticamente modificados, a gente tem lá algumas legislações, umas 3 no mínimo, para falar de OGM, se a gente tem. Conteúdo líquido, que são as do Inmetro, que nós já falamos. Identificação de origem, quem produz, quem distribui, né? Qual que é o nome daquela empresa? Como é que eu entro em contato com ela? Eu tenho que saber quem produziu. Se eu passar mal, se eu tiver um alergênico no alimento e morrer uma pessoa da minha família, quem que eu vou acionar? Então, identificação de origem. O lote e a validade, vejam que fabricação não é obrigatório, exceto alguns regulamentos que exigem a fabricação, no geral, não. Instruções de conservação do produto. Se eu tenho produto, tem que ser conservado em local seco, refrigerado, congelado, eu tenho que dar essas informações. Então, todas essas aqui são informações obrigatórias. Também, advertências relacionadas aos usos de aditivos alimentares, aromas e corantes. Então, tem que vir lá na lista de ingredientes. Alguns, né, dependendo do que eu estou usando, de aditivo e de corante, vai ter que vir no painel principal. Contém aromatizante, colorido artificialmente, né? O caso da tartrazina, que tem que vir na lista de ingredientes, além do INS, tem que vir aberta, né? A lista aberta. No caso de adoçantes, né? Se tem poder laxativo, tá? O uso de instrução de uso dos alimentos, se tem que fritar, se tem que diluir, se tem que cozinhar, né? A rotulagem nutricional, a gente vai ter só alguns grupos aí que não tem a rotulagem nutricional obrigatória. A advertência da presença de lactose, não se escreve, não contém lactose, a não ser que seja um produto, né, em que eu vou ter 0 lactose, alguma coisa mais relacionada, mas o que eu vou fazer advertência da presença da lactose. Se eu mudei a formulação do meu produto, eu tenho um produto que era feito com emulsificante. Eu passei a usar uma clara de ovo no lugar do meu emulsificante. É uma nova fórmula. Eu tenho que informar para o consumidor que compra o meu produto que aquele produto é diferente daquele que ele comprava anteriormente. Porque pode ser, por exemplo, que o anterior não tinha a clara e eu sou alérgico a ovo, né? Então, se está escrito nova fórmula, a pessoa que tem alguma intolerância, alguma alergia, vai lá na rotulagem para verificar o que mudou, tá? Se o produto é irradiado, né?
Então, tudo isso é informação obrigatória. E aonde estão essas exigências, né? Então, na do Inmetro nós já falamos, e essas outras, esse tanto de coisa que eu falei aqui, de onde que a gente tira isso, né? Quais são as legislações que vão regular? A gente já sabe que é Ministério da Agricultura, a gente já sabe que é da Anvisa, a gente já sabe que tem do Inmetro, a gente já sabe que tem outros órgãos, que a forma de achar isso através da biblioteca, dos sites oficiais do Ministério da Agricultura, do site do Inmetro, né, do site do governo. Então, eu sempre tenho que buscar a atualização a última versão, para eu estar, né, como todo dia está tendo atualização, para eu estar sempre com a última versão. Então, a gente tem algumas legislações, que são as legislações mãe, né? O decreto 986 era de 69, teve uma pequena alteração dele em 2016, mas a sua essência toda aí, ela está quase toda feita em 69. Foi um dos primeiros, as primeiras legislações que veio falar de rótulo, fala de aroma, né? Fala de corante. Aliás, é o único que fala de corante, né? Para a gente poder trabalhar, que cita a parte corante. Aromas a gente tem também aí, que a gente também utiliza o de aromas, né? E de corante a gente vai usar bem essa legislação. A instrução normativa 22 do Ministério da Agricultura, que tiveram algumas alterações, a última foi a 449, ano passado, com pequenas alterações, muito parecida com a 727, que é da Anvisa. Então, produto de origem animal, corpo do e-mail, do rótulo, eu vou usar a 22. Anvisa 727. Conteúdo muito parecido. Agora, vou fazer Ministério da Agricultura, não me basta só a 22. Eu tenho que pegar a 727. O que for parecido, eu vou usar aqui, que é específico do Ministério. O que for diferente, nova fórmula, alergênico, lactose, eu vou usar o de cá, que está na 727, tá? Porque não vai ter em nenhuma norma interna da Anvisa, ok? Portaria do Inmetro, a 249, que nós já falamos, é a legislação mãe geral para os rótulos. Então, 986, baixem aí lá da Anvisa, ela auxilia bastante quando a gente fala de aromas, principalmente, né, o informe técnico 26, que orientava sobre aroma, facilitava muito para a gente, na hora de colocar esse aroma natural, artificial, como é que a gente colocava no painel principal. Ele foi considerado obsoleto, então voltou-se para o decreto 986, principalmente o pessoal que mexe aí com aroma de fumaça, tem um negocinho bem específico de aroma de fumaça lá na 986. A 22 para produto de origem animal, a 727 para a Anvisa, lembrando que quando é produto de origem animal, também tem que buscar a 727. E a portaria do Inmetro mãe, que é a 249, e as outras que se fizerem necessários para aquele alimento que eu estiver trabalhando. O Código de Defesa do Consumidor, nós temos duas portarias que falam de glúten, mas a gente pode usar uma só, a 10.674. Gente, glúten contém, não contém glúten. Não existe, contém traços, pode conter glúten, contém ou não contém? Posso colocar pode conter se tem contaminação cruzada? Não. Contém ou não contém glúten? Não tem outra forma de escrever. A portaria do Ministério da Justiça, né, que vai falar de transgênicos, que é a 2.658 de 2003, a gente vai falar um pouquinho dela, mas ela vai falar, né, que quando você tem percentual X de transgênico, você tem que informar a espécie da transgenia na lista de ingredientes, você tem que colocar um símbolo, e aí esse decreto 4.680, ele vai falar do símbolo, tá? A gente tem um ofício do mapa também, que não é nada diferente disso, que fala dos animais alimentados, né, por transgênicos, etc. E esse ofício circular também, que fala sobre transgênicos, tá? Mas tudo está nessas duas aqui, ó, a forma de fazer o triângulo, quando é de uma cor só, quando é amarelinho, qual que é o tamanho, qual que é a circunferência, o tipo de letra, o que você escreve, né? Contém margarina transgênica,
alimentado por animal, né, alimentado com ração transgênica. Então, lá vai te estabelecer o que você vai colocar. Era um decreto que a gente usava pouco, por quê? A grande maioria das empresas não quer que coloque que tem transgênico. O dono não quer porque o pão de queijo, por exemplo, eu fiz 6 rótulos de pão de queijo esse ano. Os 6 tinham transgênico. 2 colocaram na rotulagem, os demais não colocaram. O dono não quer porque o maior concorrente não tem o simples transgênico, então ele não vai colocar no dele. E o outro também tem transgênico. Né? Então, é uma lei que está para cair, né? Se você for olhar, tudo tem transgênico. Então, é uma lei que foi para ser revogada, e o FAQI voltou. Então, tem uma briga aí com os transgênicos. Então, possivelmente, a gente vai ter uma alteração dela futuramente. Coisas novas, né? A gente tem aí a 778, que foi publicada em março desse ano, que revogou, eu não sei quantas, mas 100 e poucas legislações de aditivo, que a gente tinha aditivo para tudo, né? Entre elas, a 45, que é a RDC de boas práticas, de que tem os aditivos de boas práticas de fabricação. A 727, que era recente para produto de origem animal, também foi revogada, né? E ela traz, a Anvisa agora está com essa metodologia de ter uma RDC, aonde a gente vai ter os conceitos, então, é a RDC 778, ela vai falar das funções tecnológicas e as condições de uso dos aditivos e coadjuvantes de alimentos. E a IN 211, ela vai trazer os limites para cada produto e as condições de uso dos aditivos e coadjuvantes, que são autorizados para uso, né, em alimentos. Então, antes, a gente faz muito isso para o cliente, mesmo quando a gente vai fazer a informação nutricional, não a rotulagem, isso é uma coisa que a gente, uma consultoria que a gente dá como diferencial para o nosso cliente. A gente avalia os aditivos. Muitas vezes você estava fazendo informação, olha, seu produto não pode ter sorbato, você está usando sorbato nele. Ou então, seu produto tem metabisulfito, está acima do limite, você tem que rever sua formulação. Então, é importante, né? A gente que dá a consultoria, você vai entregar um trabalho para o cliente, principalmente quando você vai fazer informação nutricional para análise de receita, que você consulte a legislação. Olha primeiro, olha, eu vou fazer para você aqui, mas esse aditivo seu não pode. Você quer trocar sua formulação? Porque se você falar depois ou ele descobrir depois, você vai ter que refazer seu trabalho. Então, é importante, na sua consultoria de rotulagem nutricional, avaliar isso para o cliente, sabe? Já, muitas vezes, ele não tem essa informação de que aquele pode, ou às vezes era um aditivo que podia e agora não pode, ele não sabe o limite, né? Porque ele criou ali a receita e falaram com ele que podia usar metabisulfito, ele colocou, mas não sabia que tinha um limite. Ele pega lá no rótulo, né, do fabricante que fala que pode usar X, mas não é para o produto dele. Tá? Então, é importante conhecer essas legislações. Essa é imensa, tá, gente? Não me perguntem muito o que mudou, porque eu não consegui, igual eu falei com vocês, eu mexi agora com condimentos, eu pesquisei de condimento. Aí, quando eu for fazer de hambúrguer, eu vou pesquisar de hambúrguer. À medida que a gente vai trabalhando com o rótulo, e que tem um aditivo, a gente vai lá para ver se ele é permitido ou não. Então, é só isso, né? Precisa saber só isso aí para fazer o rótulo? Quem dera, né? Se a gente precisasse só dessas informações. Tem também, que eu já falei, regulamento técnico. Lembrando que o Ministério da Agricultura tem regulamento técnico para quase tudo. Não tem para tudo, mas a grande maioria dos produtos, quem trabalha e tem algumas pessoas, né, da indústria de produtos de origem animal, a grande maioria vai ter lá o RISPOA. O RISPOA tem um capítulo que fala só de rotulagem, que ele vai falar de percentual de água, né, de proteína, vai falar um monte de coisa específica do uso de nomes como prêmio, gourmet, etc., que a Anvisa não tem uma formatação, né, bem específica disso. E vai ter os regulamentos, a gente tem presunto, bacon, queijo, carne moída, hambúrguer, linguiça, os mais variados queijos, mel, tudo tem regulamento técnico, tá? Ovos agora mudou, né, mas tem regulamento técnico. A Anvisa eu coloquei chá, tem, amendoim tem, pães eu não tenho, mas tem um regulamento que fala de integral, a gente tinha um que falava da classificação pão de sal, pão de asma, não sei o que, foi revogada. Então, é pesquisar. Hoje está muito fácil pesquisar através da biblioteca da Anvisa, né, gente? Antes,
A Anvisa não direcionava para você o nome das rotulagens, teve uma época que tinha, depois tiraram isso do site, então você tinha que ir através do Google, ou ter um monte de legislação impressa, porque não mudava, então você fazia, eu tinha pastas e mais pastas de legislação por grupo de produto. Então, tinha todos os regulamentos técnicos de queijo, de embutidos, mas isso hoje, como está mudando, a gente não imprime, né? A gente faz uma pastinha ou fica com a biblioteca. Eu gosto de gravar, por quê? Se eu estou num local que não tem acesso à internet, eu busco na minha pastinha. Se eu tenho internet, eu vou direto lá na biblioteca da Anvisa e vejo se foi atualizado ou não. Olha a última atualização. Ministério da Agricultura, a mesma coisa. Então, é importantíssimo também ver os regulamentos técnicos. E, além de todas essas, né, nós tivemos aí a mais polêmica de todas aí, que é a RDC 429 e N75, que vieram substituir várias legislações, revogaram, né, principalmente a RDC, as mais conhecidas, que é a 360 e a 359, que é onde falava de informação nutricional, a RDC 54, que era de alegações, e a 136, que tinha algumas coisas específicas de lactose que foram alteradas. Então, a gente tem, ela não foi revogada toda, né, mas tem pontos de alteração. Então, você tem lá no final da legislação todas as legislações que foram revogadas ou que tiveram alteração em um ou dois parágrafos dela, né, após a publicação dessas duas legislações. Então, ela traz aí, né, rotulagem frontal, que é a novidade, que é a rotulagem nutricional, a informação nutricional a gente já tinha, ela só vem com uma nova roupagem, né, para facilitar essa comunicação aí com o consumidor, e melhora, né, um pouquinho a parte de alegações, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho específico da 429 e da IN 75. Poxa, agora eu estou pronta para poder fazer rótulo, né? A Rô já me falou aí as principais legislações, eu vou lá na Anvisa, busco e estou prontinha para fazer rótulo. É aquilo que eu falei com vocês lá no começo. Pronto para fazer rótulo, a gente não está nunca, né? Todo dia tem uma coisa diferente. Todo dia eu leio alguma coisa de rotulagem. Eu estou nos 5 grupos de rotulagem, cada dia o pessoal tem uma dúvida diferente, e aí se descobre alguém tem uma legislação que às vezes a gente não conhecia, você assiste os concorrentes, né? Vai assistindo um monte de coisa aí, e você vai descobrindo coisa nova, né? Tem agora até pós-graduação em rotulagem. É um título? É, mas não é necessário você ter uma pós em rotulagem. Rotulagem, se você souber corpo básico dela, se você souber pesquisar e se você tiver atualizado, você não precisa de ter uma pós, porque a pós vai te dar uma informação básica. Amanhã a rotulagem mudou. Se você ficar só na pós, acabou, né? Então, eu não vejo necessidade de ter uma pós só em rotulagem. Mas é importante, se a pessoa quiser ter um título, né? Mas mais vale a prática e conhecimento. E aí, agora é hora de estudar, 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 estudar. Nunca vai parar de estudar, porque o rótulo é o tempo todo vendo o que tem de novo, de regulamento, de legislação, né? O que vai entrar em vigor, se antecipando. E vamos falar, então, da RDC 429 de 2020 e a complementação, que é a IN 75. Por que se criou, né? O que facilitou, para o consumidor? Vou comprar um presunto, vou comprar um peito de peru. Eu acho que o peito de peru é mais saudável. Aí, quando eu comparo na rotulagem do presunto, nossa, parece que o presunto tem menos gordura do que o peito de peru. Nossa, gente, como é que eu faço? Um está numa porção, outro está na outra. Eu vou ter que fazer conta? O consumidor consegue fazer isso? Né? Então, para unificar, então, por exemplo, aqui, ó, peito de peru, a porção é 60 gramas. Presunto, a porção é 40. Então, se eu pegar um rótulo de presunto, eu vou ver que ele tem menos gordura. Mas, na realidade, esse aqui tem menos gordura. Mas a porção dele é maior, né? Então, para facilitar aqui, ó, pão de batata é 40. Pão de batata com recheio é 40. Ele, às vezes, é muito mais calórico. O sem recheio é 50. Então, para o consumidor, é claro essa comparação? Não é, né? Então, essa rotulagem, criando-se aí, mantém-se as porções,
mas se cria uma nova coluna de 100 gramas. Então, eu tenho 2 parâmetros iguais, que é 100 gramas, para eu poder escolher. Olha, o peito de peru, ele tem menos gordura, então eu vou usar o peito de peru em vez de usar o presunto. Tá? Um exemplo. Então, essa nova legislação aqui, ó, veio para poder facilitar para a gente, consumidor, essa escolha segura, tá? É um processo que vem caminhando desde 2014, através de estudos, né, entre grupos da Anvisa, que foram de vários segmentos, né, eles foram trabalhando, veio aquele primeiro, 2017, aquele semáforo vermelho, verde, amarelo, o pessoal das indústrias caiu em cima. Deixa eu só ver uma coisa que parece que a minha... Vocês estão conseguindo me ver, meninas? Porque deu um barulhinho aqui, caiu? Ah, então tá. Deixa eu voltar aqui. Deu um barulho parecendo que tinha caído. Então, fizeram aquele primeiro, que era o semáforo verde, vermelho e amarelo, né? E aí as indústrias caíram em cima, porque tem arte que é de uma cor só. Eu vou ter que incluir 3 padrões de cor no meu rótulo, que é preto e branco, né? Então, veio uma discussão, eles foram mudando, tentando harmonizar com o que tem no Chile, na Argentina, nos outros países, e chegaram, né, em 2020, aprovado por unanimidade, né, a nova rotulagem. Então, publicou-se a 429 em outubro de 2020, que vai dispor sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Vem revogando todas aquelas legislações que nós falamos e alterando bastante aí, né, o formato da tabela. E traz junto com ela a IN, que vai estabelecer, a 75, né, que vai estabelecer os requisitos, tudo que a legislação fala, olha, alguns produtos têm declaração voluntária, está lá no anexo 1. Onde está o anexo 1? Está lá na IN 75. O tamanho da fonte está lá no anexo tal. Quem tem que colocar rotulagem frontal? Anexo 15. Então, ela vai chamar a IN, onde eu vou ter ali na IN os meus anexos com as orientações que a 429 fala. E aí, eu gosto sempre de mostrar esse slide, que mostra que ela é baseada em 3 pilares, né? Quais são os 3 pilares? O que é a rotulagem nutricional, primeiro? É toda declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais de um alimento. Então, tudo que eu tenho que é relacionado à nutrição, às propriedades dos ingredientes, os nutrientes, vai estar na rotulagem nutricional. Antes, ela se limitava à tabela de informação nutricional, quando eu falava de rotulagem nutricional. Hoje, ela acrescenta a tabela de informação nutricional num novo formato, o FOP, que é Front of Pack, né, que é a rotulagem frontal, que é a minha lupinha, e entra a alegação de rotulagem nutricional, que é a informação nutricional complementar. Então, resumo da 429, tabela, rotulagem frontal e alegação nutricional. É disso que fala a 429. Ela se aplica a quem, né? Então, ela se aplica a todos os alimentos embalados na ausência do consumidor, incluindo aí, então, bebida, Ministério da Agricultura. Mas ele está aqui, ó. Os ingredientes, que até então não era obrigatório ter a rotulagem nutricional, a gente que trabalha em indústria tinha muita dificuldade em conseguir informação nutricional de um sorbato, por exemplo, de um aditivo, né? O ingrediente tinha, mas o aditivo não era obrigatório, né, ter essa rotulagem. Os coadjuvantes de tecnologia também não entravam nessa lista. Inclusive, aqueles destinados ao processamento industrial, que é aquele que você faz B2B, você faz de uma indústria para outra, né? E aos serviços de alimentação, que é o B2C, né? Ele vai para o consumidor final. Então, para a cozinha, né? Desculpa, vai para uma cozinha, para uma padaria, para uma sorveteria, tá? Então, tanto processamento industrial como serviço de alimentação, eu também tenho que ter a rotulagem nutricional, ou a rotulagem da 429. Não entra nessa legislação água mineral natural, porque a gente tem a RDC 274, que é de 2005, que não foi revogada, e a água de mar dessalinizada também vazada, porque a gente tem a 316. Todos os outros produtos vão estar dentro dessa legislação. E o que tem de novo nessa legislação? O que a RDC, vocês já ouviram falar todo dia, tá no Instagram, né? Tá bombando aí informações sobre a RDC.
que é o que mais tem pego, né? Tem dado confusão. Açúcar, né? Ela vai trazer aí para alimentação saudável destaque de açúcares, incluindo aí produtos que a gente colocava que o produto era zero açúcar e ele tinha esses ingredientes que são considerados açúcares. Então, mudou para a indústria? Mudou. Mudou para aquela pessoa que colocava no seu produto que ele era sem adição, era zero açúcar, ele tinha, por exemplo, uma maltodestrina, tá? Ele agora não é mais zero, porque maltodestrina foi considerada o proporcional dele de açúcar, né? Dos monossacarídeos, está na lista de açúcares totais e açúcares adicionados. Então, é importante aí o marco, né? Que mais tem dado conversa é a questão dos açúcares. Lá nas definições, a gente tem a diferença entre carboidrato e açúcar, né? Quando a gente fala de carboidrato, vai ser todos os monosacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos do alimento. E aí inclui-se os polióis, né? Todos os adoçantes, né? Edulcorantes, que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano. Tem o conceito dos açúcares totais e adicionados. Os totais são uma parte dos carboidratos. Então, eu tenho um determinado alimento, a maltodestrina. Ele é um carboidrato. A parte que vai ser de mono e de sacarídeo vai ser açúcar total. Então, tudo que eu tiver, geralmente de 5% a 7%, né, da maltodestrina é de açúcar, é de mono e de sacarídeo, tá? Presentes no alimento que são ingeridos, absorvidos e metabolizados pelos humanos, com exceções aí dos edulcorantes. Eles não entram no grupo dos açúcares totais. A tabela também mudou a carinha dela, né? Então, a gente vai ver que a primeira mudança entrou aqui os açúcares, logo abaixo carboidratos. A gente via isso aqui quando a pessoa colocava que o produto era zero açúcar, ela tinha que abrir açúcar, né? Os açúcares, mas não tinha açúcar adicionado, ela abria só os açúcares totais lá na tabela. A gente, essa tabelinha aqui, eu esqueci de substituir, não tem esses açúcares totais aqui, não, carboidratos totais, não, carboidratos, e aqui é fibras alimentares. Eu esqueci de substituir esse slide, perdão, tá? O conceito de açúcar total são todos os monossacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, né, exceto os polióis. Então, por exemplo, no queijo eu tenho açúcar. Quem que é açúcar do queijo? A lactose. Ela é um disacarídeo, então ela está presente lá no queijo. Então, quando eu faço um rótulo de queijo, vai ter açúcar total. Não vai ter possivelmente adicionado. Os polióis, né, são os edulcorantes, eritritol, manitol, sorbitol, xilitol, tá? Maltitol, tá? São todos os polióis que não são considerados açúcares. Então, uma bebida láctea de morango com leite condensado, por exemplo, é um ingrediente, leite integral, açúcar e açúcar, vírgula, lactose, morango e maltodestrina. Essa é a minha lista de ingredientes. O que eu tenho de açúcar total? O leite, porque ele vai ter lactose, então ele entra no meu açúcar total. O açúcar, porque já é açúcar, né? A lactose também é um açúcar. O morango tem açúcar, tem frutose, né? Então ele também entra aqui. E a maltodestrina também tem açúcar. Então, nesse meu produto aqui, quando eu vou fazer meu cálculo de açúcar total, todos os ingredientes vão ter açúcar total para poder entrar nessa rotulagem, ok? Um bolo de aveia. Aí a gente vai pegar lá na tabela. Farinha de aveia tem açúcar, açúcar tem açúcar, banana tem açúcar, leite tem açúcar, fermento químico não tem. Então, eu jogo aqui o que a gente tem de açúcar. Isso aqui é fictício, tá, gente? Não são todos os dados que estão certinhos, não. E açúcar adicionado. Isso aí deu pano para a manga agora. A Anvisa fez um conceito. No primeiro perguntas e respostas, ele não deixou claro. Nesse segundo, ele fez uma confusão na cabeça da gente. E quem já estava com o rótulo pronto, com o cálculo pronto, teve que repensar os cálculos por causa do conceito que eles colocaram lá nas perguntas e respostas. O que são açúcares adicionados? São todos os monossacarídeos adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações de substâncias oriundas da adição de ingredientes. Então, se eu adicionei também ingredientes no meu produto, eles vão ser considerados açúcares adicionados, os monossacarídeos e os disacarídeos, tá? Lembrando que monossacarídeo tem um sabor adocicado
e não sofrem hidrólise, não reagem com a glicose e com a frutose. E os disacarídeos, eles já sofrem hidrólise produzindo duas moléculas, né? Ele vai quebrar e formar duas moléculas. O açúcar adicionado é qualquer ingrediente que tenha sido obtido por meio de processo produtivo que envolva algum tipo de hidrólise ou quebra do carboidrato, que vai dividir, então, de sacarídeo, pode se dividir em monossacarídeos, ou um polissacarídeo que divide ali em disacarídeos que estão presentes no meu produto. São exemplos: açúcar de cana, açúcar de beterraba e outras fontes de açúcar, são açúcares adicionados. O mel, melaço, melado, rapadura, caldo de cana. Mel é açúcar? Só a porção de monosacarídeo, tá? Extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, destrose, açúcar invertidos, xaropes. Lactose é considerada açúcar adicionado quando ela é um ingrediente que eu adiciono, tá? Maltodestrina e outros carboidratos que são hidrolisados. Ingredientes com qualquer adição de um desses ingredientes. Tá? Então, se eu tenho lá um leite condensado, tá? A lactose do leite não é considerada açúcar adicionado, a do leite. Mas a lactose que eu coloco no leite condensado para dar corpo, essa é considerada açúcar adicionado. Ok? Exceto, ou seja, não estão incluídos em açúcares adicionados, né? Aí veio a mudança. Os polióis já não estavam em açúcares totais também, mas não inclui os açúcares adicionados e consumidos pela fermentação, pelo escurecimento enzimático. Então, para fazer kombucha, por exemplo, eu uso o açúcar para o kombucha crescer. Ele vai consumir o açúcar que eu coloquei naquele chá. Então, eu faço meu balanço, vejo se sobrou algum açúcar. Se não sobrou, ele não entra como açúcar adicionado, porque ele foi consumido durante o processamento. Aquele açúcar que eu coloco para o fermento crescer, ele foi consumido? Foi consumido, não entra como açúcar adicionado. Os açúcares naturalmente presentes nos alimentos, a lactose presente no leite. Se eu coloco leite no meu produto, eu não considero o leite do açúcar como açúcar adicionado, ele só entra em açúcar total. Agora, se eu acrescento lactose, sim. Açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas inteiras, pedaços, em pó, desidratadas, polpas, purê, sucos integrais, sucos reconstituídos. Então, se eu coloco uma polpa de maçã no meu suco para adoçar, ela entra como açúcar total, mas essa polpa não entra como açúcar adicionado. Ok? Para a indústria isso foi ótimo, né? Agora, o que eles colocaram lá que confundiu muito a gente na hora de fazer a informação nutricional? Isso não está na legislação, está lá no Dúvidas Frequentes da Anvisa, né? Perguntas e respostas. Ingredientes obtidos de vegetais que não estiverem expressamente excluídos da definição de açúcar. Então, eu tenho lá aquelas exclusões aqui na frente. Quem que não é açúcar? São os polióis. Lembra que a gente faz a exclusão? Acho que está aqui na frente. Exceto os polióis, né? Então, se ele não foi excluído do conceito de açúcar, tá? E forem adicionados a alimentos ou a ingredientes, né, que tenham monosacarídeos, eles têm que ser contabilizados como açúcar totais e como adicionados. Então, um exemplo disso. Eu vou pegar aqui para a gente, ó, amido e polvilho. Eu coloco o amido e polvilho lá no açúcar total. Beleza, porque ele tem mais polissacarídeo que monossacarídeo. Só que se ele tiver proporções de monossacarídeo que eu entrei no meu açúcar total, essa mesma quantidade vai entrar no açúcar adicionado. Deixa eu ver um outro aqui, o caldo de cana já estava, né? Mas o que mais pegou farinha de trigo também, eu considerava farinha de trigo no meu cálculo apenas como açúcar total. Eu não considerava como açúcar adicionado. Porque ela, para mim, ela não tem essa função, né? Mas aí foi incluso nesse adendo aí do Dúvidas Frequentes, né, da Perguntas e Respostas, que esse produto, né, o amido, a farinha, tá? A lecitina de soja, tudo vai entrar como açúcar adicionado. Aqui, proteína do arroz, proteína de soja, tá? Ou de outras fontes vegetais, entram como açúcar adicionado também.
Então, rótulos que a gente tinha feito anteriormente, essa revisão, a gente não tinha considerado. Aí a gente já está passando para os clientes. Quando for fazer rotulagem novo, a gente vai fazer essa alteração para poder incluir isso aí. Às vezes não dá quantidade significativa, mas às vezes pode acontecer de dar uma quantidade significativa. Então, voltando para o nosso exemplo, leite integral, açúcar, lactose, morango e maltodestrina. O que vai ser açúcar adicionado aqui? O açúcar, a lactose vai ser açúcar adicionado, não a lactose do leite, mas a lactose que eu incluí aqui como ingrediente. O morango não entra, porque é açúcar próprio do produto, né? E as frações de monossacarídeo da maltodestrina. Então, meu açúcar adicionado vai entrar os açúcares, a lactose e o percentual de monossacarídeo da maltodestrina. Não sei se vocês conseguiram entender essa diferença do total para o adicionado. Se não tiverem conseguido, podem me perguntar. Alguém abre o microfone? Alguma dúvida? Só que se vocês quiserem mandar aqui no chat também, eu pergunto para a Rose. Aí tem uma pergunta que não quer calar. Pão de queijo tem açúcar total e adicionado? Faltou um ótimo adicionado. Pão de queijo tem açúcar total e adicionado? O que vocês acham, tendo em vista o que nós falamos aí nas perguntas e respostas da Anvisa? Pão de queijo, normalmente, eu não sei se eu coloquei a formulação aqui, não coloquei não, mas normalmente pão de queijo ele vai ter o quê? Polvilho, queijo, leite e ovos. O polvilho é considerado açúcar total e açúcar adicionado. O leite é considerado açúcar total, não adicionado. O queijo é considerado açúcar total, não adicionado. Então, o pão de queijo pode ter açúcar adicionado? Pode, se o polvilho que eu estiver usando e a fécula tiver açúcar total. Se ele tiver açúcar total, entra no total e no adicionado. Ok? E aí, os modelinhos aqui, eu esqueci, gente, 1000 perdões de substituir, igual eu falei com vocês. Aqui tem 2 errinhos na tabela, 3 errinhos, que é a tabela antiga, que depois passou por revisão e eu não substituí. Aqui só para diferenciar as duas tabelas, né? A tabela no formato novo e a nossa tabela no formato antigo. 2 colunas, 3 colunas. Aqui, açúcar total e adicionado, aqui a gente não tem açúcar total adicionado. Rodapé, valores diários com base na dieta de 2.000 calorias e 800 kJ, que era da 360. Hoje é só percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não tem nada a ver com alimentação saudável, com necessidades energéticas, né? E a gente não tem mais também o VD não estabelecido que a gente tinha para gordura trans, né? Gordura trans hoje tem VD, o que a gente não tem VD vai ser açúcar, né? Que a gente vai falar lá na frente. Então, aqui entrou, né? A tabela de a porção de 100 gramas antes da porção do meu produto. Então, isso foi uma novidade, ok? Outra novidade são as porções por embalagem. Não tem essa palavra porções, não, lá na frente eu tirei. Então, quantas embalagens o meu pacote cabe da porção do meu alimento? Então, eu tenho um pão de queijo, porção é 50 gramas. Eu tenho um pacote de 500 gramas. Quantas porções eu tenho? 10, tá? E aqui é a porção do alimento, que é a mesma que vai estar nessa coluna, e a medida caseira, que já tinha na outra legislação. O cálculo aqui é feito em 100 gramas para sólidos e semissólidos, ou 100 mililitros para líquidos, tá? E essa porção aqui, ela vai estar lá na IN 75, no anexo 5. Mudou alguma coisa em relação a 360? Não, as porções são a mesma coisa, não teve alteração, tá? Ela foi puxada para cá. Os nutrientes, né? Então, a gente tem o valor energético, os carboidratos, não tem essa palavra totais, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, estão vendo que o trans não está em itálico mais, fibras alimentares, que é plural aqui, sódio, tá? Então, a gente aumentou 2 nutrientes aqui que não eram obrigatórios na tabela anterior. Posso colocar outros nutrientes? Sim, eles vão vir abaixo do sódio, tá? Ou, dependendo se ele for gordura, abrir colesterol, essas coisas, vai abrir abaixo gordura. A gente tem uma indentação básica agora, que é essa distância entre o início aqui da frase e a margem da tabela.
A tabela é toda em fundo branco, escrito em negrito. Nós temos agora normas de formatação, né? De acordo com a tabela que você escolhe. Essas normas são em pontos, a gente vai ver lá na frente, tá? Então, aqui é a porção por embalagem, que é o número de porções, né? O número de porções contido na embalagem deve ser declarado na tabela de informação nutricional. Então, na hora de fazer seu rótulo, você tem que perguntar ao cliente quantas embalagens daquela receita ele tem. Biscoito, olha, eu tenho um pacote de 250, 500 e 750. Então, eu vou ter que fazer uma tabela. Aqui vai ficar tudo igual, vai mudar aqui. As porções por embalagem. E o VD, que mudou um pouquinho a forma de calcular. Então, se eu vou fazer regra de 3, eu pego uma tabela que está pronta e vou fazer 100 gramas, por exemplo, e vou fazer o cálculo do VD aqui, eu tenho que calcular o VD novamente, porque mudou a forma de cálculo de VD para alguns nutrientes, tá? Os VDs, né? A gente tem lá o VDR, é o valor diário de referência, são valores baseados em dados científicos, que são feitos baseados na necessidade nutricional ou redução de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que vão ser aplicados na rotulagem. Então, o VD vai ser baseado em VDRs, tá? Também tinha isso na 360, mudaram-se os valores, tá? A tabela, né? Nós já falamos que ela tem que ser em fundo branco e as linhas na cor preta, o fundo 100% branco. Esses dias eu até fiz uma postagem no Instagram mostrando um rótulo novo, tá lá, linha azul, branca, é fundo branco. Meu rótulo é vermelho, posso escrever em vermelho? É preto com fundo branco, tá? E aí ele vai dar as regras de indentação, que é essa distância, né, entre a primeira letra e a margem, tá? Ele coloca isso como a letra N. Então, para a primeira indentação, N, para a segunda indentação, 2N. Por que eu tenho que saber isso? Porque a pessoa, quando faz a arte da tabela, ela tem que te mandar essa indentação para você ver se está certo, se ele colocou essa distância, né, entre a linha e a frase, tá? Os tipos de letra que eu vou usar para texto, a formatação, né, quais as fontes que eu posso usar para formatação normal, para reduzida, o estilo, né, se vai ser negrito, se é caixa alta, para informação nutricional, por exemplo. É negrito, caixa alta, eu vou usar 10 pontos. É 10 centímetros? Não, é ponto. Ponto vai ter uma conversão em polegadas em centímetros. É fácil a gente fazer isso? A conferência, não. A pessoa da arte tem que te mandar em pontos, quantos pontos que ela colocou, para você ver se está correto ou não, de acordo com o tipo de formatação de tabela que a pessoa escolheu. Então, aqui, ó, N vai ser esse recuo aqui, ó, tá? Esse recuo aqui tem um N. Se eu tivesse mais uma informação polióise aqui, eu teria 2 N de recuo, tá? Então, tá aqui, um recuo aqui, 2 recuos aqui, ó. Então, esse que é o N que vai dar essa distância aqui da margem. Isso aqui, geralmente, a gente manda para quem faz a arte. Olha, aqui você vai ter um recuo de N e aqui de 2N, ok? A tipografia eu vou mandar para quem faz a arte, ó. Então, ele é em negrito, bold, caixa alta, 10 pontos, alinhamento centralizado. Então, na hora que eu mando isso para quem faz a arte, eu mando com essas informações, o tipo de letra, tá? E quais são as dificuldades que a pessoa tem na hora de fazer o rótulo? Primeiro, espaço na embalagem. Antes a pessoa fazia a rotulagem, aquela horizontal, né? Reduzia a letra, reduzia as palavras, não, fazia o que queria na hora de fazer a arte. Hoje, não. Eu tenho que ver meu espaço, aí dentro do espaço disponível, eu vou lá na legislação, no anexo 1, vejo se ele está dispensado de registro, 100 centímetros quadrados, menor é dispensado. Se for obrigatório, a legislação me dá vários modelos de rotulagem nutricional que eu posso usar. Eu tenho que testar todas, reduzir tamanho de fonte, abreviar de acordo com o que está na legislação. Não conseguir, eu tenho um modelo horizontal, que é diferente daquela que a gente usava, que era linear. Essa tem grade, tem tudo.
Então, eu tenho que fazer tudo, tenho que documentar, eu não posso optar de fazer a reduzida. Eu tenho que fazer todos os testes, tem que ter arte de tudo para poder mostrar, para eu chegar na horizontal, tá? E a dificuldade do fundo não poder ser colorido, porque muita gente quer fundo colorido, não quer fazer fundo branco. Então, a gente tem, principalmente aí, Ministério da Agricultura, caixa, a gente tem que fazer a rotulagem na embalagem secundária, né? E às vezes a caixa é parda, o fundo tem que ser branco, não pode ser pardo. Então, é uma dificuldade que a gente tem aí para executar. As alegações vão ser qualquer declaração, com exceção da tabela de informação nutricional e da rotulagem nutricional frontal, que vai indicar que o alimento possui propriedades nutricionais positivas relativas ao seu conteúdo de valor energético ou de nutrientes, contemplando alegações de conteúdo absoluto e comparativo e sem adição de. Essa é obrigatório? Não. Mas eu quero ressaltar, por exemplo, que meu produto, ele é alto teor de fibra, né? Eu posso fazer conteúdo absoluto, lá na tabela me fala quanto de fibra que eu tenho que ter no meu produto, ou posso fazer comparativo com o produto da minha linha de produção. Esse, comparado ao meu produto tradicional, tem mais fibra, tá? Sem adição, né? Ele entrou aí para açúcares e para sal, né? Se não me engano, que não tinha, sem adição de sal. O termo zero lactose ficou mais amplo. Lembra que eu mostrei o chocolate? Quando a gente falava sem adição de lactose, zero lactose, era para produtos com restrição de dieta de lactose. Aí você pega um biscoito de polvilho, que não é um biscoito, que não é um produto para restrição de lactose, vinha zero lactose. Hoje é permitido que eu faça isso para um biscoito de polvilho, para um chocolate. Antes as pessoas faziam, mas não era permitido, tá? Desde que eu também agora, para eu fazer o zero lactose, eu tenho que fazer a abertura na tabela da lactose e da galactose abaixo dos meus açúcares. Então, vai aumentar a minha identação, aquela distância da grade, tá? Então, aqui, ó, aqui era permitido, porque, tá vendo? Para dieta com restrição de lactose. Então, eu colocava zero lactose. Mas um biscoito de polvilho sem lactose, zero lactose, não era permitido, mas cheio de produto no mercado. Bolo zero lactose também não é, porque não é um produto com leite que eu quebro a lactose. Eu deixo de colocar a lactose aqui, deixo de colocar um leite. Então, esse produto já não tem. Não é porque ele tem essa lactose está presente ali em outras formas, ok? Mas agora é permitido. Quais são os atributos que eu posso usar? Para valor energético, açúcar, gordura total, saturado, colesterol baixo, muito baixo para sódio, não contém. Para valor energético, açúcar, gorduras totais saturadas, cloro, colesterol e sódio. O sódio é novo, ele não tinha essa, não contém. Sem adição de açúcares, gorduras e sal. Gordura e sal também é novo, o sal é novo. Alto conteúdo para ômega, proteínas, fibras, vitaminas. Fonte, ácidos graxos, proteínas, fibras. Reduzida e aumentada é quando eu faço comparativo, né, com outro produto. Valor energético, açúcar total, colesterol e sódio. E aumentada em proteínas, fibras alimentares, vitaminas e minerais. Está lá no finalzinho da IN, tá? E aí vai ter as condições para que eu faça isso, não é só não ter açúcar. Eu tenho que ver que condição de valor energético que ela atende, ok? E a rotulagem frontal, né, vai ser a declaração simplificada do alto conteúdo de nutrientes específicos no painel principal do rótulo de alimento. Esse é obrigatório, não é como a alegação, é obrigatório. Então, se o meu produto tem acima do limite de açúcar adicionado, gorduras saturadas e sódio, eu vou colocar na parte superior, metade superior do meu painel, tem um tamanho, tem uma grade com cor, tamanho de letra, inclinação da lupa, para eu poder colocar aqui, ó. Esses dias eu não sei se eu acho que eu cheguei a postar no Stories, um produto que ele coloca assim, baixo teor. Não existe baixo teor. Ele colocou baixo teor de gordura. É só alto, a alegação é só de alto. Eu não posso falar que tem baixo. É só alto. Se eu quiser fazer a alegação de baixo, zero, né? Eu vou ver lá na gordura e vou colocar a alegação, não lupinha, tá? Então, esse é chamado de FOP, que é Front of Pack, que é a rotulagem frontal, ok?
Ela é obrigatória nos rótulos de alimentos embalados na ausência do consumidor, cuja quantidade de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio seja igual ou superior ao que está lá no anexo 15, tá? Então, lá no anexo 15, ele vai colocar quanto de açúcar, quanto de sódio e quanto de gordura, que se eu ultrapassar, eu vou ter que colocar minha rotulagem. Outra coisa que a gente deve orientar o nosso cliente. Muitas vezes o sódio está pertinho. Se eu fizer um ajuste na receita, eu não recebo a minha lupinha, que é acima de 600. Então, às vezes, se ele diminuir um pouquinho lá a formulação dele, passa para 500 e pouco, não precisa da lupa. É uma forma que a gente tem de orientar aí os nossos clientes, né, para não ter a lupa, mas ele tem que realmente fazer, né, tá? Não precisa não é obrigatório, não pode ter rotulagem, né? Frutas, hortaliças, leguminosas e tubérculos não vão ter rotulagem frontal, desde que não adicionados de ingredientes que agreguem valor. Então, se eu tenho um morango congelado, ele não vai ter rotulagem frontal. Mas esse morango está envolvido com chocolate glaciado com açúcar. Ele foi adicionado de ingrediente que agrega valor. Então, possivelmente, ele vai ter rotulagem frontal. As farinhas também, desde que não adicionadas, eu tenho uma farofa, né? Eu coloco lá sazon, sal, não sei o quê, ela vai ser adicionada de valor significativo, tá? Carne in natura, peixe in natura, não precisa de rotulagem frontal. Mas se eu coloco lá um sal, um condimento, ela vai agregar valor. Ovos não precisa, leite fermentados também não, queijos também não. Ah, mas o queijo, ele tem muito sal, né? Vai dar acima. Se ele não tiver na formulação nada diferente do que está no regulamento técnico de identidade e qualidade, ele não vai ter rotulagem frontal. Então, aqui, ó, a carne marinada, assim, alta em sódio, por exemplo. A carne in natura não vai ter. Uma goiaba, uma fruta congelada, tá? Uma polpa sem açúcar, não vai ter. Adicionei e fiz um doce, possivelmente ele vai ser alto em açúcar adicionado. Amendoim, sozinho não tem. Mas eu fiz um amendoim salgado, um amendoim caramelizado, possivelmente ele vai ter alto teor de açúcar ou alto teor de sódio. E não pode ter os leites, azeites, sal, fórmulas infantis, nutrição integral, alimentos para controle de peso, suplementos, né? Bebidas alcoólicas, produtos destinados ao processamento industrial e ao serviço de alimentação, e os aditivos também não podem ter lupa, tá? É proibido. E aí, essa rotulagem frontal ela tem que ser realizada em cor também 100% preta no fundo branco, localizado na parte superior do painel principal, uma superfície contínua, né? Ter a mesma orientação dos textos, eu não posso colocar o texto na horizontal e lá na vertical, por exemplo, e seguir os modelos, não posso fazer da minha cabeça. Então, além dos modelos, a Anvisa disponibilizou uma grade também para quem faz a arte ficar mais fácil de fazer o desenho, tá? Que tem lá a inclinação, tem tudo direitinho. Essa orientação, ela está bem feita, tanto na IN quanto nesse arquivo da grade, tá? Então, esses são alguns modelos, né? Da lupinha. O vertical, horizontal quebrado, tá? Então, você tem vários modelos, tem só com um, com dois, tem uma sequência, tá? O açúcar primeiro, esses dias eu corrigi um rótulo que estava diferente disso. E os valores nutricionais são responsabilidade da empresa. Como que eu chego no cálculo do valor nutricional? Eu posso fazer por análise de receita, que a gente ensina nesse treinamento que a gente dá de rotulagem nutricional, tem uma tabelinha para vocês fazerem um cálculo na tabela de Excel. Então, eu posso fazer por cálculo, avaliando os meus nutrientes, né, os ingredientes que utilizo, pegando uma formulação com rendimento. Eu posso fazer por análise laboratorial, né, são os dois mais fáceis, mais usuais. A maioria das empresas, principalmente os pequenos, vão optar pela rotulagem por análise de formulação, porque ela é muito mais barata, uma rotulagem laboratorial tem em torno de R$ 1.800, né? Lembrando que tem laboratório que está fazendo açúcar, mas não faz açúcar, ele coloca só glicose, ele não faz monoinsacarídeo. Então, tem um preço baixo, mas quando você vê, não é monoinsacarídeo, para entrar nos açúcares totais e adicionados. Tem laboratório que não tem metodologia para adicionado, eu também não confio muito nas metodologias que estão sendo utilizadas
para diferenciar esse adicionado laboratorial. Então, é um campo que nós temos vasto para poder fazer essa informação nutricional, mas é um trabalho de extrema responsabilidade, porque você é responsável por aquelas informações. Então, tem que ter uma receita bem feita, com os rendimentos. O cliente tem que te fornecer as fichas técnicas atualizadas, aquele nutriente que ele está utilizando, aquele ingrediente, né? Existe tolerância? Existe. Então, mudou. Antes a gente tinha 20% de tolerância de erro na tabela. Hoje a gente tem as quantidades de valor energético, carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gorduras totais, saturadas, trans, sódio e colesterol, são coisas que são do mal para a nossa saúde. O erro não pode ser superior a 20% do valor declarado, tá? Então, se eu declarei que tem 1.000, não pode ter 1.200, ele tem que ter 1.000. Ele pode ter 800 para baixo, mas ele não pode ter para cima, tá? A quantidade de proteínas e aminoácidos, gorduras, o que faz bem, né? As monossaturados, polissaturados, vitaminas, não podem ser inferior a 20% do valor declarado. Então, a gente tem intolerância para mais e para menos. 20% para mais em uns e 20% para menos em outro, tá? Então, o cálculo tem que ser muito bem feito. Procurar usar sempre o ingrediente que o cliente utiliza, né? Eles têm, os valores nutricionais devem ser aqueles que melhor representem as quantidades do produto no alimento. Se for laboratorial, a precisão do método, eu tenho que levar em consideração o prazo de validade do produto e a tolerância. E faltou aqui, acho que não coloquei, ele tem que levar em consideração também a sazonalidade do produto, tá? Que é muito importante. A permanência daquele nutriente até o fim do prazo de validade. Então, por exemplo, se você declara vitamina, né? Eu declaro vitamina C no suco. Eu tenho que garantir essa vitamina C até o último dia de validade do meu produto. Eu faço de um queijo a informação nutricional, né? De queijo é obrigatório, de suco é obrigatório. E eu coloco que a gordura saturada e a gordura total é X. Eu fiz isso baseado na TACO, em outras tabelas. Tem uma fiscalização, e o produto tem um baixo teor de gordura, porque está numa época de inverno, de seca, que o pasto está ruim, vai dar diferença. Então, você tem que levar em consideração também o melhor representa aquele produto, tá? É uma mágica, né? Tá? Então, eu tenho uma média aí que vai variar de gordura, eu vou ter que levar isso em consideração para que aquela tabela seja o mais fidedigno possível ao produto que eu estou elaborando a tabela. Já entrou em vigor, né, essa legislação a partir de 9 de outubro do ano passado. Produtos para B2B, que é de indústria, e para serviço de alimentação, já tem que estar com a tabela nova. A gente tem brigado muito com as indústrias na hora de fazer rótulo, porque não estão com a ficha técnica atualizada, mas já entrou em vigor. E as demais empresas têm que entrar em vigor até 8 de outubro agora desse ano. A gente tem aí 6 meses pela frente. Muita gente deixando para depois, por último, a gente não tem encontrado, às vezes não consegue informação na TACO, o fornecedor dele não tem informação correta. Então, é trabalhar com os nossos clientes para que eles façam isso com mais calma, para a gente conseguir, né, ter essa tabela feita no prazo correto. E aí, aquela pergunta, né? Nós já falamos que qualquer profissional pode fazer, mas que é um campo, né, mais seguro para quem já é da área de alimentos, nutricionista, biólogo, engenheiro de alimentos, veterinário, farmacêutico, químico, tecnólogo, né, porque nós já somos dessa área. E aí, quanto cobrar? Tem preço? Eu não sei se o pessoal do Sindinutri está aí ainda, né? O Conselho de Nutrição, ele tem uma tabela para o profissional, né? De nutrição, algumas pessoas utilizam como base, é um preço que já é tabelado. Cada profissional pode colocar o seu preço, só que o que é importante você levar em consideração? Responsabilidade daquilo que você está fazendo. Você pega um engenheiro, o engenheiro faz um prédio. Se o prédio cair, de quem que é a responsabilidade? É do engenheiro. Se você faz uma informação nutricional e você erra, de quem que é a responsabilidade? É sua. Então, para isso, você tem que cobrar por essa responsabilidade. Eu já tive erro em rótulo,
que eu paguei na época de clichê, 15 mil reais de clichê. Tá? Foram vários clichês que foram feitos. Foi um erro meu, não um erro de cálculo, mas um erro de conferência de tabela. Eu sou responsável, eu que conferi. Eu não vou passar isso para o meu cliente. Então, o valor que eu cobro vai cobrar isso? Não. Eu não cobro 15 mil reais para fazer um rótulo. Mas eu também não posso cobrar, gente, 80 reais, 100 reais para fazer uma informação nutricional, que é o que a gente vê no mercado, né? Uma prostituição, as pessoas cobrando mais barato, entregam um serviço, quando você pega, às vezes vai corrigir um rótulo, você vê que o cálculo está errado, existem formas de você verificar, né, como que foi feito alguns cálculos, você vê que foi totalmente errado, não levar em consideração o açúcar. Então, é muita responsabilidade fazer um rótulo. Cada um coloca o seu preço. Mas é importante que você saiba que ali é o seu nome, a sua responsabilidade que está ali. Então, pensem na hora de cobrar. Não peguem 1000 informações para fazer, para você ter que se atropelar e fazer um cálculo errado. Lá na nossa empresa, a gente tem uma técnica que só é exclusiva para cálculo. Eu não faço cálculo. Eu faço rótulo. Cálculo eu não faço. Por quê? É extremamente detalhado. Arredondamento, você fazer quantidade não significativa, sabe? Definir porção. Isso é uma coisa muito complicada. Eu não tenho cabeça para isso. Então, eu tenho um profissional por conta disso. Ela não faz rótulo, ela faz tabela. Quem faz rótulo? Eu faço. A gente tem mais algumas pessoas da empresa, né? Que já estão se desenvolvendo em rotulagem. A Liliane, que ela, não sei se ela está aí ainda, a Liliane está começando a desenvolver, a Tatiana, então a gente já tem outras pessoas da equipe que já estão se destacando nisso para poder auxiliar, tá? Para poder fazer esse serviço. Mas aí cada um na sua área, né? Cada um fazendo isso com muita tranquilidade. Rotulagem é um preço, informação nutricional é outro preço. Então, quando o cliente pede uma rotulagem, você pergunta, você quer a tabela ou você quer tudo que tem que ter no rótulo? Tudo que tem no rótulo é um preço. Só a tabela é outro preço, tá? Querem seguir o conselho de nutrição? Beleza, mesmo que eu não seja profissional. Olha, eu acho que o preço lá está muito alto, eu não vou ficar competitivo no mercado. Então, vou baixar meu preço, mas dentro de uma coisa que seja compatível com a responsabilidade daquilo que você está fazendo, tá? Então, não existe uma tabelinha pronta. E aí eu coloquei rotulagem na Agisa, né? A gente se especializou, a gente tem orgulho de falar isso, que a gente faz rótulo e tenta fazer direito. Podemos errar? Podemos, mas a gente normalmente assume quando a gente erra e o cliente não fica no prejuízo. E para ajudar, né, os profissionais, a gente tem muita gente que traz rótulo para a gente corrigir, às vezes o rótulo é pego na vigilância sanitária e tem que refazer, e os profissionais procuram a gente para dar consultoria. A gente já criou há alguns anos alguns treinamentos nessa área. E nós temos um curso específico, quem quer saber mais do que a gente falou hoje, principalmente da rotulagem nutricional, que é tabela, FOP e alegação, a gente tem um curso que ele é online, lá na plataforma da Hotmart, com bastante exemplo, com tabela, tá? Tem material de apoio, tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvida, tá? Às vezes eu não consigo responder naquele segundo, mas eu vou responder. Você pode assistir por um período, a gente vai estar sempre atualizando, olha, sai uma atualização, a gente vai mandar para quem comprou o curso, uma aula gratuita com essas atualizações. E nós vamos ter durante o ano e até outubro vários cursos específicos, várias lives específicas para quem faz o curso de rotulagem com a gente online. E a gente vai ter agora em maio também um curso online ao vivo de rotulagem geral, tá? Que vai falar da nutricional e da rotulagem em geral, nutricional e rotulagem geral. Hoje disponível no Hotmart, a Lohane vai estar colocando para vocês o link de acesso ao nosso curso. Vocês podem fazer direto na Hotmart, ou lá no Instagram tem uma barrinha de suporte que vocês também podem clicar lá e conseguir fazer a inscrição. No suporte é só durante o horário comercial e no Hotmart, a qualquer tempo, vocês conseguem fazer essa inscrição de vocês, tá?
Deixo aí para vocês, né, o meu contato, tá? O telefone da Agis, o nosso e-mail, o nosso Instagram, para que, se vocês puderem seguir, né? O nosso e-mail está em revisão, na semana que vem, acho que ele já está revisado para acesso, a gente vai colocar as legislações, vai estar sempre atualizando, vai ter um blog também, onde a gente vai colocar as informações para vocês. Vou parar de compartilhar aqui. O Sindinuto colocou que tem a tabela de honorários, né, que vocês podem estar consultando, tá, gente? Eu acho que é interessante. Rose, só uma coisinha. No início do curso, a Paola, ela mandou uma perguntinha. Eu falei para ela que assim que você terminasse, eu ia te fazer essa pergunta. Ela perguntou assim: Rose, onde começar a buscar a prestação de serviço de rotulagem? Para a rotulagem, nós precisamos nos associar à empresa como RT? Não. Tá? Muitas vezes o RT nem faz rotulagem. Então, hoje, a grande maioria dos profissionais que oferecem rotulagem de alimentos são profissionais liberais. Seria interessante você ter como emitir nota fiscal, né? Você pode conseguir como MEI, tá? Mas você não precisa ter vínculo com a empresa, tá? A gente já atende empresas no país inteiro fazendo rótulo, empresas que eu nem conheço. É mais difícil? Então, quando eu vou fazer rotulagem, principalmente, eu tenho um questionário de alergênico, né? A gente tem toda uma forma de nos resguardar em relação às informações. Mas você não precisa trabalhar na empresa, você não precisa ser RT da empresa e nem ter vínculo com ela, tá? Tem mais alguma pergunta em relação a isso? Isso é muito importante, porque é aquilo que eu falei, é um campo muito grande. Se pensar que nem 30% das empresas estão com rótulo pronto, e em outubro todo mundo tem que estar com rótulo pronto, vai ter serviço para todo mundo. Mas a gente tem que ter muita certeza do que a gente vai fazer, por quê? Principalmente a pequena empresa que não tem a nutricionista, não tem engenheiro de alimentos, não tem um biólogo, não tem um químico, ele terceiriza isso. Beleza, pegou a informação, ele faz um clichê que custa de 5 a 10 mil reais. Ele roda e o negócio dá errado. Você fez errado, a vigilância pegou, o ministério recolheu o produto. Olha o prejuízo para a empresa, né? Então, assim, a gente, principalmente o pequeno e o médio, é o nosso campo de trabalho. É aí que você tem que buscar. Seja mandando o WhatsApp, pega lá o nome da empresa, manda uma apresentação sua, sabe? Cria um Instagram, né? Você tem N formas de divulgar o que você vai fazer. Tá? Campo tem Brasil inteiro, principalmente pequena e média empresa. E bater de porta em porta, né? Conhece uma fábrica perto da sua casa? Vai lá, entrega. Eu comecei assim, a Giza começou na época, era fax. Eu passava fax, não tinha internet. A Giza fez 23 anos, né? Tinha internet, mas era caro, a gente não tinha como fazer, então era fax. A voz está falhando um pouquinho. Tá, mas assim, precisou de dica, pergunta para a gente lá no nosso grupo, pode perguntar pelo Instagram, a gente vai, o que a gente puder auxiliar, tem serviço para todo mundo. Sim. A Paola perguntou aqui agora, por onde começar a procurar serviços na parte de rotulagem? Obrigada pelas respostas. Foi isso que eu falei aqui agora, né? Então, divulgar, hoje a gente tem jeito de fazer uma divulgação bonitinha, faz sua apresentação, né? Começa a mandar por WhatsApp, por e-mail, segue as empresas aí no Instagram, entra em contato com as empresas no Instagram, manda sua apresentação, tá? É cara de pau. Até a gente ficar conhecido, a gente tem que... depois que você faz 2, 3 rótulos, gente, a melhor coisa, a grande maioria dos nossos clientes, a gente tem um mix muito legal, graças a Deus. A grande maioria vem por indicação. Sabe? Uma pessoa que fez um curso, uma pessoa que a gente fez um rótulo, uma pessoa que a gente deu uma consultoria. Dei consultoria, por exemplo, eu fiz um rótulo para uma moça, estava até conversando com ela agora, era de Vespasiano. Tem uns 18 anos que eu fiz o rótulo dela, e ela não mexeu mais na rotulagem até então, né? Agora ela me procurou de novo para fazer o rótulo dela, que o fiscal já baixou lá e falou que tem que mudar a rotulagem. Quer dizer, ela tem meu contato 18 anos atrás, estou fazendo o rótulo para ela de novo. Então, um vai indicando para o outro. E através dela já chegaram outras indústrias, tá?
não é fácil ficar conhecido realmente, Valéria. A gente tem que humildade, correr atrás, né? Fazer um preço justo. Eu acho que essa prostituição do mercado, ela não é justa para ninguém. Uma pessoa que põe um preço lá embaixo, ela prejudica nós, profissionais que somos sérios, né? Então, não é colocar nada exorbitante que o pequeno não consiga pagar, mas que seja um preço justo, né? E fazer bem feito. Eu acho que é por aí. Tá bom, gente? Obrigada, Paola. Sim. E aí, gente, mais alguma dúvida? Vocês podem passar aqui no chat ou lá no grupo do WhatsApp, que eu pergunto aqui a Rose. Alguma dúvida sobre o que ela falou no curso? Obrigada, Vitória. Obrigada, Adriana. A Adriana já foi nossa aluna, né, Adriana? Já fez curso com a gente, voltando aí a parceria. A gente vai dar o certificado, a Lohane vai falar. Isso, se vocês puderem divulgar os nossos treinamentos, a gente vai deixar o treinamento disponível. E divulgar para as pessoas. A gente tem vários treinamentos na nossa plataforma, a gente tem a Giz Academy, que é da consultoria, a gente vai ter mais um montão de curso agora. A gente tem curso de boas práticas, tem curso de rotulagem, tem de transporte, tem de pragas, tem uma série. Vão entrar com Food Defense agora, Recall, tem um monte. Dá para capacitar legal. Obrigada, Enio. A Pâmela está perguntando como é que ela vai ver o início, a gente vai disponibilizar depois a gravação, a gente vai colocar no grupo para vocês, tá? Sim. A Lígia, obrigada. Cindy Nutri, muito obrigada. Débora, né? Obrigada, viu, Débora? Ótimo. Lili, tá joia, gente. Agradeço a todos vocês. Você vai passar o link para eles agora, né? Sim. Gente, agora para vocês receberem o certificado, eu vou encaminhar um formulário lá no grupo, e aí vocês vão colocar só o nome de vocês, o WhatsApp e o e-mail, e aí a gente vai estar enviando para vocês durante a semana, né, o certificado de participação do curso gratuito. Eu vou enviar também lá no grupo, né, os links da Agisa para vocês conhecerem os outros treinamentos que a Agisa tem. Também o link do curso Rotulagem Nutricional na Prática, que a Rose mostrou para vocês durante o curso. E é isso aí, adorei, Rose. Muito bom, muito obrigada, viu, a todos que participaram. Gente, vai estar aberto lá o suporte, qualquer dúvida que vocês tiverem também, só mandar lá pelo WhatsApp, tá bom? O Vitor está perguntando do currículo. Vitor, pode mandar no rh@agisalimentos.com.br, ok? Deixa eu digitar aqui. A Pâmela aí, obrigada, Letícia. Ela vai colocar no chat para vocês aí. rh@agisalimentos.com.br. Prontinho, Vitor, eu mandei aqui para você. A nossa sede, Paulo, nós estamos em Belo Horizonte, a gente está ali perto do Shopping Cidade. Tá? A gente já tem bem antigo lá, desde que a gente montou a Giza, nós estamos lá, bem central. A Valéria colocou aqui cada curso um melhor que o outro. Ai, que bom, fico muito feliz. Obrigada. Muito obrigada, Valéria. A joia, Vitor. Manda lá, sempre tem oportunidade, não só na Giza, mas a gente tem oportunidade em cliente que pede para a gente profissionais. Fica no nosso banco de dados lá, tendo oportunidade de estar sempre indicando. Tá bom? E muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom poder estar com vocês, tentar tirar um pouquinho das dúvidas. E divulguem para a gente aí, que vai ajudar bastante, tá bom? Aguardem lá o link, então, para vocês receberem o certificado. A gente não deve mandar amanhã, mas durante a semana nós já vamos encaminhar o certificado para vocês. Se não recebeu, só chamar lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço, Boa gente. noite, Bom gente. descanso. Obrigada, Lohane. Tchauzinho. Tchau.